é a Terceira Guerra Mundial? Eu tenho repetido para vocês, não é a Terceira Guerra Mundial, mas é um momento para a gente ficar bem atento e prender a respiração e orar? Porque vai assustar. Só não é a Terceira Guerra Mundial porque está escrito que a Terceira Guerra Mundial é no final da Grande Tribulação. E como eu sei que a gente não está no final da Grande Tribulação, porque ainda não apareceu o Anticristo, não foi ainda edificado o terceiro templo, tudo que está escrito em Apocalipse, a despeito de muitas coisas estarem acontecendo, não aconteceu ainda. Não teve a seca do Rio Eufrates, muita coisa ainda não aconteceu. Então, por isso que eu digo para você que uma intervenção acontecerá. Que a guerra vai acontecer, sabe uma coisa? Dúvida eu não tenho que ela vai acontecer. Por que eu sei que vai acontecer? Porque está escrito em Ezequiel 38 que essa guerra vai ter muita morte. E essa guerra vai acontecer. Mas haverá uma intervenção humana e uma intervenção divina. Eu já vou falar sobre a intervenção humana e divina. E também falar sobre quão próximo nós estamos. O judeu ultra-ortodoxo, eu não vou esquecer, tá? Já falo da intervenção humana e a divina. Nós estamos muito próximo de Cristo voltar. Por quê? Porque os judeus ultra-ortodoxos sempre tiveram uma grande expectativa do Messias vir. Não é Jesus, o Messias humano, um Messias que vai trazer paz, porque tudo que Israel quer é paz, um Messias que vai construir o terceiro templo, tudo isso baseado no que Maimônides, que depois de Moisés, para eles é o maior profeta. E Maimônides diz que a forma de reconhecer o Messias que está para chegar é de que ele traria paz e que as duas coisas principais, tem mais coisa, mas as duas principais, que ele traria paz e que ele construiria o terceiro templo. E nas redes sociais, os ultra-ortodoxos não falam de outra coisa a não ser do Messias. Ele está chegando, eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu falei com ele, e assim, eles estão ensandecidos, mas não é o Messias, não é Jesus, é um Messias humano. E então isso também já prova quanto a gente está a um passo de todo cumprimento profético. Lembrando o que eu queria dizer para vocês sobre a intervenção no momento em que essa guerra do Irã ela foi deflagrada, e tiver grande proporção, com grandes potências envolvidas, um homem muito habilidoso, que é o anticristo, e não vai aparecer com uma frase aqui, eu sou o anticristo, não vai aparecer com 2 chifrinhos, não, um cara muito inteligente, e muito articulado, e muito dominando a diplomacia, ele vai trazer paz para o Oriente Médio. Então, essa guerra vai ter essa intervenção divina, essa intervenção humana. A intervenção humana é um homem que, no momento certo, Deus permite que ele apareça. Agora, qual é a intervenção divina? É porque nada acontece se Deus não permitir. Então, Deus não quer que o mundo seja destruído. Então, você acredita que, mesmo eu estudando todas essas coisas, eu fico tão tranquila de saber que, como Deus não quer que o mundo seja destruído, porque Ele quer que muitas mais pessoas sejam salvas, Ele quer o grande avivamento, Ele quer muito evangelismo. Então, como eu tenho essa certeza, e está escrito, eu tenho essa certeza porque está escrito. Está escrito em Mateus 24 que não se assuste quando guerras e rumores de guerras, ele não está falando de qualquer tipo de guerra, ele está falando de uma grande guerra, guerras e rumores de guerra, não se assuste, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Está escrito em Mateus 24. E também em Ezequiel 38, está escrito que o inimigo vai se levantar contra Israel, e ele vem de várias partes, fala todos os países que hoje a gente está vendo envolvido, fala de Togarma, que é a Turquia,
eu vou falar até os países que aparecem em Ezequiel 38, né? Em Ezequiel 38 fala de Ross, que é a Rússia, fala da Pérsia, que é o Irã, fala de Meseque, Tubal e Togarma, que tudo isso são regiões dentro da Turquia, fala de Djibouti, que é a Líbia, fala de Cush, que é a Somália, norte do Sudão, é a região onde é muito muçulmano radical, xiita, e como eu disse, de Meseque e Tubal. Então, está falando de todos esses países que já estão posicionados contra Israel. Eles são anti-Israel, porque não esqueça que xiita, eles querem o califado, e o califado é uma imposição do Islã de uma forma bem violenta. É uma conquista, é como os Boko Haram lá na Nigéria. Então, mata com muita violência para que seja estabelecido um califado. Esse califado, eles querem que seja mundial. Por isso, eles estão levando muito a sério, estão, através das redes sociais, doutrinando a mente de jovens para que na Europa e fora da Europa, mas principalmente na Europa, para que o mundo se torne um califado. Esse é o objetivo deles, tá? Isso já é o espírito do anticristo querendo dominar. E então, a partir do momento que essa guerra que está para acontecer, ela venha a ser uma realidade, o que me traz tranquilidade é que a intervenção, já falei que a intervenção humana é o anticristo, que vai aparecer no cenário, não com o nome de anticristo, mas a intervenção divina é que Deus vai dar um fim a essa guerra, porque ainda não é a Terceira Guerra Mundial, porque ele tem ainda o que trabalhar no coração das pessoas. Ele quer realmente que muitas pessoas venham a crer no Senhor Jesus. A igreja precisa ser relevante. Hoje a igreja, ela está se você olhar para o corpo de Cristo, eu tenho um diagnóstico, né? O diagnóstico do corpo de Cristo. Se eu fosse dar um diagnóstico, eu diria fraco. Eu não posso generalizar, mas eu estou dizendo que uma grande parte, tá? Tá fraco, desconectado, materialista, egocêntrico, o que é considerado um progressismo, um evangelho moderno e progressista, para mim é um retrocesso. E as pessoas estão alienadas, é como no tempo de Elias. No tempo de Elias havia uma grande guerra, Jezabel querendo dominar a mente de todo mundo. E como que estavam os cristãos? Como que estava o povo de Deus, né? Não dava para falar cristão naquela época. Como que estava o povo de Deus? Elias mesmo disse, vocês estão cocheando entre dois pensamentos, vocês estão sendo derrotados, vocês estão neutralizados no meio de tudo isso e vocês precisam se posicionar. Esse é o diagnóstico do corpo de Cristo. Mas para mim, tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo está sendo liberado um fogo do céu para refinar. É Zacarias capítulo 12. Esse fogo de aflição, em alguns produz medo, em outros está produzindo força, em outros está produzindo posicionamento e pessoas querendo remir o tempo, porque está entendendo que é tempo de remir o tempo. E outros não, outros são negacionistas, negam tudo, não, isso é exagero. Aí é engraçado, a verdade é tomada como exagero e a mentira, a teoria da conspiração é tomada como verdade. Então eu vejo as pessoas sendo enganadas com tanta facilidade e eu vejo também uma falta de unidade. Ao invés de se unirem quando a verdade está sendo dita, eu vejo pelos comentários, briga um com o outro, dizendo isso é loucura, isso não vai acontecer, e aí se torna agressivo. E eu quero dizer para você, pouco tempo resta. E eu vou, mas como eu anotei aqui, sim, eu estava falando desse ataque
múltiplo, esse ataque múltiplo que está para acontecer em Israel, que a ameaça é real. Você veja que os países, a Turquia, o Líbano ao norte, você já começou o ataque. Já há 2 dias que o Líbano tem mandado só um recadinho. O drone com bomba é só um recadinho. Eles têm armas muito mais poderosas do que essa. Mas eles estão canalizando para lançar tudo ao mesmo tempo, no tempo certo. E aí você não esqueça que o Iêmen, que não tem nada a ver com a coisa, tá ali, é um país tão pobre e tão distante de Israel, mas os mísseis teleguiados hoje é uma realidade. Eles chegam e têm chegado mísseis do Iêmen até Israel, claro que interceptados, porque Israel tem uma proteção fenomenal, mas eu não sei se Israel vai conseguir, porque no último ataque, foram ataques assim, tão violentos e com uma grande quantidade que o sistema de defesa de Israel não conseguiu ser tão eficaz. Alguns caíram dentro de Israel, alguns mísseis caíram. E é isso que está assustando, porque vindo de todas as partes ao mesmo tempo, não é como em 1973, muitos vindo contra Israel, era outro tipo de arma, como eu disse para você. Deixa eu ver aqui, eu anotei mais coisa para você. E aí você fala, é bíblico? Sim. Em Daniel, capítulo 7, e também em Apocalipse, eu vou fazer uma outra live lendo para você os textos, mas fica como lição de casa você ler Apocalipse, Daniel, capítulo 7, no versículo 5, 21 e 22. E Daniel, ele fala sobre se levantar o anticristo para lutar contra o povo de Deus. E a gente já tem visto isso. É uma luta assim, é uma luta bem clara? Não. O que aconteceu nas Olimpíadas é uma perseguição, é uma luta, lutando contra o povo de Deus. E eu estou falando de lutando contra cristão, e agora quando a gente fala de Israel, é lutando contra Israel. Basta crer no único Deus e ele vai atacar, seja por guerra, porque as Olimpíadas são um tipo de guerra, não pode, nenhum tipo de manifestação, se não tem punição, e teve punição. E essa é uma guerra, foi uma guerra clara, as Olimpíadas. E do mesmo jeito que esta guerra, literalmente, que está para acontecer em Israel. Pode acontecer essa noite, pode acontecer amanhã, e vai ser assustador no momento que começar. Mas eu digo o que Jesus disse em Mateus 24. Não se assuste, ainda não é o fim, porque eu ainda tenho o que ele diz que este ainda não é o fim, porque aí ele fala que ele vai enviar, que ele vai, que ainda tem que evangelizar. Mas não é você relaxar. Eu ouvi uma visão de um judeu que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aí ele falou o seguinte para mim: não, eu não gosto quando Paulo fala que os últimos dias é quando a gente perceber que o anticristo está trabalhando. Eu falei, por que não? Ele respondeu de uma forma que eu entendi o que ele quis dizer. Ele disse assim, porque senão as pessoas só vão querer se preparar quando entender que o anticristo já está governando. E por enquanto elas vivem a vida delas tranquilamente. Falei, sobre esse aspecto, olhando desse aspecto, é verdade. Mas Paulo tinha que explicar as pessoas que não entendem de verdade o que Paulo quis dizer. Não é para se preparar quando o anticristo aparecer. É para ficar preparado o tempo todo. Se você ler todas as epístolas, você vai ver que Paulo ele fala isso. Tem que se preparar o tempo todo.